quem nós estendemos o nosso abraço de boas-vindas e que a palavra de Deus possa achar lugar em cada coração e fortalecer a vida de cada um dos nossos irmãos. A palavra de ordem no tempo é: volte-se para a palavra de Deus. Nós temos seguidamente ouvido Deus falar aos nossos corações através desse tema, o chamado para retornarmos à palavra, firmados na palavra. Muito obrigado, minha filha. E nós vamos dar sequência a essa temática de firmar-nos na palavra de Deus. A palavra que nós temos lido nesse tempo é Neemias. Nós chegamos ao capítulo 10 e desde que nós entramos no capítulo 8 tem sido esse o tema. Se nós fôssemos dar um tema a essa pequena série dentro da grande série da exposição, certamente seria só a Escritura. Nós não precisamos esperar a época da reforma para falarmos desse tempo. Na verdade, num tempo em que a palavra de Deus está sendo atacada de todas as maneiras. Nós temos visto fortes ataques à palavra de Deus, e assim é desde o princípio. Desde Gênesis, a palavra de Deus é atacada. O diabo atacou a palavra de ordem. A palavra de ordem era: não comam da árvore que está no centro do jardim. Palavra do conhecimento do bem e do mal. Não comam dela. E o diabo não veio e disse: Deus está pregando mentira. O diabo simplesmente disse: Deus disse não coma? Ele tentou produzir uma dúvida a respeito da palavra de Deus. E o que nós vemos nesse tempo é exatamente isso, irmãos. Se coloca dúvida a respeito da autoridade e da inerrância bíblica. E constantemente a palavra de Deus é atacada. Nessa realidade, o que nós temos é que a própria palavra de Deus ancora firmemente uma verdade sobre ela. A palavra de Deus é verdade. A palavra de Deus é suficiente. A palavra de Deus é poderosa. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. João 17, Jesus disse: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para julgar os pensamentos e a intenção do coração. Durante a Reforma Protestante, nós vimos que a primeira forma de estabelecer a igreja no caminho, nos trilhos do Senhor, foi o chamado para voltar às Escrituras. E daí tudo surge, tudo acontece. Como em Neemias, no tempo de Neemias, uma primeira reforma foi necessária, a reforma estrutural. E dessa forma foi estabelecido uma estrutura socioeconômica na vida do povo, de modo que a segurança e a justiça foi estabelecida. E houve prosperidade material naquela cidade, em Jerusalém. Agora, o que está acontecendo desde o capítulo 8 é uma reforma espiritual. E está em plenos vapores. E a base dessa reforma é a palavra de Deus. A base de toda reforma espiritual, sem dúvida alguma, durante todos os séculos, foi a palavra de Deus. A igreja continua se reformando hoje. Eclésia, igreja reformada, sempre se reformando. Sempre a renovação e a reforma da igreja vem da palavra. Lutero descreveu a reforma da seguinte forma, irmãos: eu preguei, ensinei, escrevi e defendi a palavra. Enquanto eu dormia, a palavra de Deus enfraquecia o papado
e transformava a igreja de Deus. E por fim ele diz: eu nada fiz, a palavra fez tudo. A progressão que nós vemos é que a palavra foi pregada, o povo se ajuntou, se arrependeu dos seus pecados, abandonou os seus pecados e passou a fazer o que a palavra estava mandando eles fazerem. Então, o que nós vimos desde o capítulo 8, 9, chegando no 10, é que o povo estabeleceu a palavra no seu viver. O versículo 38 do capítulo 9, na compilação original, é junto com o capítulo 10. O último versículo do capítulo 9, na verdade, abre-se o tema do capítulo 10 no versículo 38 do capítulo 9. No original, o verso 38, ele está conectado à perícope do capítulo 10 todinho. Então, dessa maneira, nós vamos observar que eles, no versículo 38, firmaram uma aliança, estabeleceram um marco, para que não ficasse somente no campo emocional, um emocionalismo vazio, que não ia ser constante, não ia produzir na vida do povo uma restauração espiritual. Eles decidiram firmar um compromisso com a palavra de Deus e estabelecer um marco no versículo 38 do capítulo 9. E agora nós abrimos o capítulo 10 com uma lista de todos aqueles que assinaram esse compromisso. Versículo 1 até o versículo 27. Eles estão estabelecendo ali uma aliança, um firmamento. É como se eles tivessem feito um documento, e eles agora tinham ido ao cartório de Jerusalém e disseram: vamos reconhecer firma nesse documento. Esse documento agora vai ter validade. Ele não vai ser simplesmente algo lançado no vento, que as pessoas podem, de alguma maneira, depois rasgar esse documento ou dizer que não se lembra do que aconteceu, mas eles firmam e assinam. Os principais da família assinam junto com os seus familiares. Os levitas assinam em nome dos levitas, os chefes dos levitas, ou os líderes dos levitas. O sacerdócio assina esse documento. Esse documento recebe uma autenticação diante do povo. Naquele tempo, aquilo que se exigia assinatura era algo de muita importância. Na maioria das vezes, somente o rei buscava timbrar os documentos reais e oficiais. E ele assinava, e como nós já vimos aí, pingava uma cera, e com seu anel, que simbolizava uma marca do rei ou do império, ele assinava, botava aquela marca ali, aquilo tinha uma validade oficial. O que está se estabelecendo aqui é que oficialmente o povo está reconhecendo a palavra de Deus como norma para o viver deles. Eu cito palavra de Deus porque o que eles tinham de palavra de Deus, até então, a Torá era a Bíblia hebraica, e é isso que eles estão reconhecendo aqui. O Pentateuco como palavra de Deus, e reconhecendo aquilo que está escrito a respeito do povo de Deus e a respeito do que Deus queria para a vida do seu povo. O versículo 28 e 30, os irmãos viram que eu engatei uma primeira e já parti para dentro do texto, né? Porque na verdade eu não poderia lançar mão dos 40 versículos aqui e fazer uma leitura, mas eu gostaria de, à medida que eu for avançando, nós venhamos observar o que as Escrituras está trazendo para a gente aqui nessa noite. No versículo 28 ao 30 está escrito: prometemos não dar as nossas filhas em casamento aos povos desta terra, e aceitar que as filhas daqueles outros se casem com os nossos filhos. Versículo 31. Quando os povos dessa terra trouxerem mercadorias, cereal para vender no sábado, ou em dia de festa sagrada, nós não compraremos deles esses dias. E a cada 7 anos abriremos mão de trabalhar a terra, e cancelaremos todas as dívidas. O que eles estão estabelecendo aqui é que eles assumiram um compromisso. Versículo 28, 29 e 30.
E no versículo 31 já traz a realidade do sábado, que eles se relembraram do sábado. Eles já tinham visto sobre o pecado do jugo desigual, no capítulo 9, versículo 2. E agora, evidentemente, observando o que está em Êxodo 33, versículo 2, da mesma maneira que está em Deuteronômio capítulo 7, versículo 1 ao 6, eles estabelecem essa verdade novamente na vida do povo de Deus. Naquele tempo, nós vimos semana passada, jugo desigual tinha muito a ver com relação a etnia, raça. Estava estabelecido que o povo de Deus era um povo judeu e estavam separados por Deus para que fossem santos e cumprissem os mandamentos do Senhor. Dessa maneira, eles estavam se lembrando de santificar os seus casamentos, santificar as alianças que eles estavam naquele tempo fazendo, que tinham construído. 2 Coríntios, capítulo 6, para que não fique como se isso fosse algo do Antigo Testamento perdido, para que nós não venhamos sofrer os ataques de que hoje a cultura é diferente, e a partir de uma perspectiva neotestamentária, já que o povo de Deus são todos aqueles espalhados pelo mundo que vieram a Cristo, se arrependeram dos seus pecados, creram para a salvação, que fica estabelecido aquilo que está como norma e princípio neotestamentário também, para a vida do povo de Deus. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 e 15, o apóstolo Paulo é bem objetivo e firme com esse ensinamento. Versículo 14, 2 Coríntios capítulo 6, não se ponha em julgo desigual com descrentes. E aqui a realidade não é mais judaica, mas é cristã. Observe que é uma transição para uma perspectiva cristã aplicada da palavra de Deus. Observe, não se põe em julgo desigual com descrente. Não é com outros povos mais, mas com descrentes. Visto que Deus manifestou a sua graça, salvando em toda tribo, em toda raça, em qualquer que seja cultura, país, Deus salvou pessoas. Aqui, o apóstolo Paulo já está escrevendo em uma realidade policultural que já tinha cristãos espalhados. E ele está dizendo, não se põe em julgo desigual com descrentes. E aí ele faz algumas perguntas retóricas. Pois o que tem em comum entre a justiça e a maldade? Ou, que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia, versículo 15, pode ter entre Cristo e Belial, um Deus pagão? Ele está dizendo, Cristo Jesus, nosso Salvador, e um Deus pagão. E aí ele termina dizendo, que há de comum entre o crente e o descrente? E ainda, o que há de relacionado entre trevas e luz? E ele segue fazendo comparação e dizendo, há extremos estabelecidos aqui. Nós, que fomos criados na igreja, aqueles que tiveram esse privilégio, fomos ensinados a respeito, por exemplo, do nosso namoro. Olha, você deve namorar alguém cristão. E se tivermos a possibilidade, alguém que seja cristão, esteja inserido na mesma igreja e tenha a mesma perspectiva confessional. Aí, varão, presta atenção que você vai ter que evangelizar alguém para trazer para cá. Vai ter que ganhar alguém para Cristo, trazer para cá, aí o pastor discipula, as irmãs discipulam, cuidam dessa menina, E aí, pronto, prepara para namorar e casar. Mas essa é uma realidade que, se nós insistirmos, nós vamos ter muitos bons frutos. Nós precisamos entender, irmãos, que julgo desigual não é só, mas também é relacionado à questão de vida conjugal, namoro, casamento. Mas você pode ampliar, fazer negócios,
estabelecer amizade, relacionamentos profundos, que, em última instância, acabam influenciando as nossas vidas, com relação a tomadas de decisões, com relação a andar em um determinado caminho, fazer determinadas escolhas. De manhã a gente falou um pouco sobre isso na nossa escola bíblica. Quando o cristão, ele percebe que ele tem mais amizades não crentes do que crentes, ele precisa ligar um alerta, porque tem alguma coisa errada. Isso aqui não é querer se separar das pessoas, não conviver, não se relacionar. Eu estou dizendo de relacionamento íntimo, profundo. Com quem você se aconselha? Com a sua amiga não crente ou com a sua amiga crente? Com quem você se abre sobre as suas lutas e provações? Com a pessoa não crente ou com a pessoa crente, membro e irmão da igreja? Quem são as pessoas que exercem influência e sempre que você precisa, você vai lá para conversar com ela? Isso tudo tem sentido e significado aqui nesse texto aplicado. O povo, então, reconhece que eles estavam tendo muita dificuldade. Se você ver, desde que quando começou a obra até o final do capítulo 7, eles estão constantemente sendo atacados por pessoas do ciclo deles. Sambalate, Tobias, Gesem o árabe. Eles eram pessoas de outros povos que estavam convivendo com eles e que quando Deus levanta o povo e diz, vamos reconstruir, eles passaram a perseguir aquele povo e tentar exercer influência sobre eles. Desanimem, deixa isso. Vocês estão fazendo algo que se uma raposa soprar, vai cair. Observe como que as nossas perspectivas relacionais, elas estão constantemente sendo influenciadas através daqueles com os quais nós nos relacionamos, irmãos. Isso serve para vida conjugal, criação de filhos, vida profissional e todas as áreas e esferas de nossa vida. Nós temos confiado na palavra de Deus, confiado na vida comunitária da fé, ou simplesmente buscado ouvir o que a cultura, através de amizades ímpias, tem a nos trazer a respeito daquela circunstância, daquela situação. O povo ouviu a leitura da lei, ouviu o ensino dessa leitura, e o resultado é que o povo se apegou à palavra de Deus. Diz, aquilo que está escrito na Torá, em Êxodo 33, 2, em Deuteronômio 7, de 1 ao 6, sobre não construir julgo desigual, deve ter valia, autoridade e produzir em nós uma confessionalidade. Nós devemos confessar e praticar essa palavra. O verso 31, um convite a voltar e olhar na Bíblia. Êxodo 20, o quarto mandamento. O que está estabelecido é que o povo deveria lembrar de um dia, o sábado, para santificar, para ter uma vida que parava e contemplava a criação e descansava em adoração. O entendimento do quarto mandamento tem uma primazia e ela vai no sentido espiritual, diretamente aponta para Cristo, irmãos. Eu sei que muitas seitas hoje usam desse versículo para tentar estabelecer uma regra e, por último, acaba sendo algo judaizante para quem vive uma cultura completamente nada a ver com a realidade judaica. Não é só no sábado, mas eu quero usar do sábado. O povo tinha perdido, olha a interpretação bíblica. Na interpretação bíblica nós não saltamos
do texto diretamente para a nossa cultura e realidade de hoje. Interpretação bíblica, você faz primeiro uma leitura ali da época, do tempo que está acontecendo aquele texto. Depois você abre um pouco a lente, né, dá aquela ajustada na lente, abre um pouco para ver qual é a realidade cultural do povo. E depois você então vem, passa em Cristo e aplica por fim as nossas vidas. Assim que você faz quando você lê um texto difícil. Você lê um texto difícil da Bíblia, procura entender em que situação está aquele texto. Qual é o panorama que aquele texto está inserido. Né? Você vê, vamos ver aqui em volta, o capítulo, vamos ler, ampliar, vamos ler o livro todo. O que esse livro está falando? Está tratando de quê? Entendeu? Aí você então olha um pouco para a cultura da época. Isso em um tempo médio prazo, nós vamos ter aqui as nossas aulas de teologia na nossa igreja. Aí vamos estudar um pouquinho de hermenêutica e exegese. E quem for interessado nessa área vai poder estudar. Mas o que nós temos aqui dentro dessa exegese é avaliar o contexto que estão vivendo. O povo estava voltando da onde? Do cativeiro. O povo estava sofrendo por 70 anos de disciplina. E então o povo agora retoma. E nessa restauração, Deus agora atrai o povo para a palavra. O povo tinha desobedecido, abandonado a palavra e sequer tinham devoção a Deus. Essa é a realidade. E de repente se lê o 4º mandamento. Olha aqui. Lembra do dia do sábado para o santificar? Volte-se para o Criador. 6 dias vai trabalhar e no 7º vai descansar. É dia santo. O povo tinha perdido, irmãos, o senso de adoração e devoção a Deus. E está estabelecendo de novo a volta a essa realidade. E como que nós agora entendemos a cultura judaica? A cultura judaica tinha um padrão, irmãos, estabelecido como a lei mosaica, para eles viverem. Eles tinham 6 dias para trabalhar. A lei que eles tinham de vida, de convivência, de relacionamento, de plantio, de colheita, de sociedade, era tudo aquilo que estava estabelecido em Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Estava estabelecida a regra de vida, de convivência, de sociedade para eles. E então, Deus tinha ordenado ao povo o descanso. Agora, se você pegar essa realidade e aplicar para a nossa realidade, você vai ter alguma dificuldade, irmão. Você então vai ter que mudar o seu calendário pessoal. Você vai ter que ir lá no seu trabalho dizer, eu trabalho de segunda, ou melhor, de domingo a sábado, a sexta. Sábado eu não trabalho. Mas domingo eu trabalho. Se você aplica isso, querendo observar a realidade cultural da época, você tem um problema. Porque o que nós temos de regra, de calendário, numa sociedade normal, comum, é que você tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Aí o domingo é uma pausa que você tem. Isso o calendário nos apresenta. Agora, como que nós conseguimos aplicar isso para a nossa vida então? Nós passamos em Cristo. A lei, devemos lembrar que Hebreus diz que a lei, toda ela, é sombra daquilo que foi revelado em Cristo. Então a lei aponta para Cristo, nós precisamos achar Cristo na lei. E como que nós achamos Cristo no 4º mandamento, meus irmãos? Da seguinte maneira, primeiro, no sentido espiritual, Jesus é o nosso descanso. Diretamente, a lei diz, vocês precisam descansar em Deus. E quem Deus nos dá para que nós tenhamos descanso, e descanso eterno para as nossas almas, para as nossas aflições, é quem? É Cristo, Cristo em nós, o nosso descanso. Segundo, como nós conseguimos aplicar isso à nossa realidade? É que, por intermédio de Cristo, a sua vida, obra, o seu sacrifício, a sua ressurreição nos apontam
para que nós venhamos ter, de fato, uma verdadeira adoração, porque só Ele é o caminho. Ele abre o véu, nos dá acesso pleno à adoração a Deus. E nós só podemos adorar a Deus por intermédio de Cristo Jesus. Então nós não temos mais um dia para nós termos adoração. Nós adoramos todos os dias por causa de Cristo. E pastor, e a questão de data? O que isso significa para a gente? Significa que na história da igreja ficou então interpretado através do dia da ressurreição, da vitória de Cristo sobre a morte, sobre o inferno, sobre o pecado, sobre o diabo. Ele ressurgiu. E foi qual dia que ele ressuscitou? No domingo. Então a igreja primitiva passa a estabelecer um dia de culto público no ajuntamento de domingo. Não foi o Império Romano, César Augusto, não foi Diocleciano, não foi Nero. Ninguém estabeleceu uma norma de culto para a vida da igreja. Quem estabeleceu a regra de culto para a vida da igreja foi a ressurreição de Cristo. Porque Cristo ressuscitou no domingo, nós então temos no domingo o dia do Senhor, que simboliza a vitória, a vida, a ressurreição e a verdadeira esperança de todos aqueles que confiam em Cristo e vivem para Ele. Amém? Ele, e somente Ele, é o nosso descanso. O povo que tinha perdido a devoção, que tinha perdido a realidade de contemplar a obra de criação, que tinha perdido também significativamente a adoração litúrgica, agora é chamado por Deus para olhar o que a lei dizia. Tem que ter um dia para Deus. Nós acordamos no domingo, ou não é verdade? Se não for na sua vida, deveria ser, irmão. Nós acordamos no domingo bem cedo, nos envolvemos com a igreja desde as primeiras horas do dia e durante todo o dia. A nossa expectativa está voltada para o culto. Voltado para a adoração coletiva. Nosso coração fica desejoso de se envolver com os irmãos, de estar junto com os irmãos. Embora isso exija da gente um comprometimento, um compromisso, irmãos. Eu sei que nós recebemos visita no domingo, eu sei que nós temos que resolver algumas questões familiares no domingo, eu sei que nós temos lazer no domingo, eu sei que nós temos o sono no domingo. É o dia que você tem para dar aquela soneca da beleza, né? Aqueles que podem, não têm filhos pequenos, né? Aqueles que podem não têm filho pequeno, deixei bem enfatizado isso aqui, porque em questão de ter filho pequeno e dormir uma sonecona à tarde, no domingo, é só se for um verdadeiro milagre. Você está vivendo um milagre lá, meu. É, Júnior? Fecha as crianças com o Carol no quarto, parte para o outro. E aí o milagre, né? É o milagre da fé. Agora está lá, Clarinha com seus 15 aninhos. Deia com as atividades da escola tudo pronta. Saulinho Marajá de férias, chegando aí. Calma, vai desembarcar e voltar, mas depois volta de férias. É? Vai fazer o que domingo à tarde, mano? Ficar apurrinhando um ou outro dentro de casa? Não, vai dormir, pô. Vai dormir. Vai descansar. Agora, nós precisamos ter um compromisso, irmãos. Nada pode nos atrapalhar o nosso momento de adoração litúrgica. Nada pode atrapalhar o nosso envolvimento de aprendizado bíblico na melhor escola do mundo, a EBD. Nada pode tirar o nosso foco de que nós estamos no domingo totalmente dedicados a servir ao Senhor. E hoje, quando você fala de dar um domingo inteiro para Deus, muita gente já resmunga, acha ruim, mas se você voltar no tempo 10 anos, você vai observar que o domingo, irmão, era crente trabalhando com força. Se você puxar 30 anos, então, era escola bíblica. Júnior vai puxar ali na cabeça dele, lá no Rio, quando ele estava lá servindo o Senhor, era escola bíblica de manhã, culto de manhã, depois já tinha um negócio de chamado culto ao ar livre, evangelismo de casa em casa,
O pessoal ia para casa tomar banho, aqueles que eram mais cuidadosos, aqueles que não tinham tanto cuidado assim com a sua higiene pessoal, vinha direto para o culto com o pé sujo de barro, catingando, adorava o Senhor e estava tudo bem. Terminava com a cantina de coxinha bastante oleosa para hidratar a alma. Hoje você falar isso, o culto, pastor, presta atenção, cuidado para não acabar muito tarde. Segunda-feira todo mundo trabalha. Pastor, não envolve muita igreja, não cansa muita igreja não, pastor. Senão os irmãos vão desanimando. Poxa, meus irmãos, você se empenha para tanta coisa na sua vida. Se empenha para o seu trabalho, se empenha para a sua carreira profissional, você se empenha para a sua formação acadêmica, você se empenha para o seu lazer, você se empenha para os seus negócios, você se empenha para tanta coisa. Será que não está faltando palavra de Deus no seu coração para você se empenhar também para o Senhor? Para o dia do Senhor, para o culto, para a liturgia, para a adoração pública? Se nós buscarmos uma interpretação bíblica bem enraizada, nós vamos dizer que não foi a lei que estabeleceu o descanso, a contemplação e a adoração. Foi a própria obra da criação. 6 dias Deus criou e no 7º Deus descansou. Foi antes da lei. É um princípio no próprio caráter revelado de Deus na obra de suas mãos. Então, se algumas correntes de falsas doutrinas rememoram a prática da lei, eu quero dizer que nós devemos ser mais radicais ainda e rememorarmos a obra da criação e dizermos que o que está estabelecido na criação de Deus é que o homem olhe para ele e veja que Deus é organizado. Ele tem hora de trabalhar, hora de contemplar e hora de dar-se em adoração pelas obras de suas mãos e nos produzir contemplação e devoção em tudo que ele fez em um dia. Mas nós precisamos entender também que na interpretação bíblica, passando por Cristo, nós devemos olhar o que Cristo disse sobre determinado assunto bíblico. Jesus curou no sábado. E não uma única vez, mais de uma vez. Jesus libertou demônios no sábado. Expulsou demônios no sábado. E o fato mais curioso a respeito do sábado é que Marcos capítulo 2, versículo 23 e 28, nos narra uma história com Jesus e seus discípulos. Depois Samuel podia ilustrar isso aqui para a gente. Marcos 2, versículo 23 ao 28. Aconteceu que certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhava, os seus discípulos começaram a colher espigas. A lei dizia que não podia fazer isso. Era proibido colher, plantar, qualquer atividade voltada para colheita e plantio era proibido. Começaram a colher algumas espigas. Os fariseus, versículo 24, perguntaram: veja bem, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Jesus, nosso mestre, no versículo 25, responde: vocês nunca leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros estavam em necessidade e com fome? E aí ele vai dizer o que... Você não lembra não? Aí ele vai dizer o que ele fez. Nos dias do sumo sacerdote Abiatar, ele entrou na casa de Deus, comeu os pães da presença, o que era permitido apenas aos sacerdotes, e deu também aos seus companheiros. O que Jesus está dizendo? Davi fez algo proibido pela lei. Mas existe uma necessidade acima disso. A fome de Davi e dos guerreiros dele. Eles estavam com fome, iam morrer, iam ficar fracos. Não é morrer de fome. Eles iam morrer na batalha mesmo, morrer com fome. Eu não sei o que é pior. Morrer de fome ou morrer com fome. Por isso que a gente come na medida, né? Como crente, né? Né, general? Na medida. Só porque vai ter churrasco na casa dele, o próximo churrasco na casa dele, ele já está falando isso. Para querer me dosar na carne. Pode parar. Não vem com essa não. Aí Jesus acrescenta, preste atenção. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem
por causa do sábado. Dá uma história em quadrinhos isso aqui, né? Dá uma história em quadrinhos. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Versículo 28, assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. O que Jesus está dizendo? O sábado está submisso a mim. E ele diz, o homem, a criação maior de Deus, o homem tem o sábado para ele, e não o contrário. O contrário, irmãos, é simplesmente eles tentarem produzir em nós uma escravidão àquilo que não tem mais validade e não vigora mais no tempo da graça. Eu usei de um versículo, fui bem doutrinário, apologeta, mas o texto está nos dizendo mais do que isso. O capítulo de número 10, ele segue do versículo 32 ao 39, em algo que também estava estabelecido na lei. O povo se voltou para a palavra, e o povo quer saber tudo que a palavra tem a dizer sobre todas as coisas e reconhecer que ela é autoridade e praticar o que ela está mandando praticar. Que coisa linda, Valentina me olhando firmemente nos olhos, olha só, que bênção, irmãos. Juninho ia chamar a Carol para mostrar. Que coisa linda. E o povo recebeu as instruções. Eu não sei se ela está olhando para mim ou para a tela, né, Júnior? Ela está de disputa, está braba aqui, né? Eu sei que ela está alegre, né, com o que ela está vendo. Na tela está a palavra de Deus, então está tudo certo, né? Está voltada para a palavra. A lei estabelecia regras, irmãos, para o sustento litúrgico, para a provisão litúrgica e também para o provimento estrutural do templo. A lei dizia e trazia regras claras sobre a constituição do sacerdócio, sobre aquilo que estava definido para os levitas, qual eram as atividades dos levitas. A lei estabelece regras para os sacrifícios, as ofertas, o mantimento, tudo. Não é nada tirado da cabeça do povo. O povo não escolhe como devia fazer. Deus é que estabeleceu como deveria ser feito. Assim como é até hoje, irmãos. Nada na liturgia, nada relacionado à igreja tem a ver com o que nós gostamos, com o que nós queremos, com o que nós achamos melhor. Certa vez, quando terminou o culto, uma ovelha do pastor Arnaldo chegou perto dele e falou: pastor Arnaldo, sabia que hoje eu não gostei muito do culto? Quem conheceu o pastor Arnaldo sabe que ele era bem, né? Fabiano sabe ali, né? Ele dava um riscadinho no casco assim e mandava. Aí naquela maneira bem peculiar, ele disse assim: minha irmã, se você não gostou, o problema é seu, porque o culto não foi feito para você. Viu como é que ele respondeu bem tranquilo? E é assim, irmãos. Às vezes nós vemos para o culto, aquela música, aquele louvor. Irmão, presta atenção, o centro do culto é Cristo. Tudo que acontece no culto é para Cristo e está direcionado pela palavra de Deus. Se você está numa igreja saudável, você deveria saber disso. Não é preferência do pastor, de Miguel ou de qualquer outro irmão, é a preferência estabelecida pela palavra de Deus, é a norma para a liturgia. E eu observo, irmãos, do versículo 32 ao 39, tem um quiasmo aqui, mais uma vez eu gostaria de dizer sobre isso. O que é um quiasmo? É uma forma poética hebraica, com repetições sequenciais, estabelecidas de modo para cadenciar o texto, colocar como se fosse um ritmo no texto, um ritmo poético. Dentro desses versículos, nós temos três vezes uma repetição, conforme está escrito. Versículo 32, 34 e 36. O que o povo está preocupado aqui, irmãos, é olhar para as Escrituras e ver o que está escrito, e conforme está escrito, fazer. Regras para o sacerdócio, regras para os levitas,
ofertas, envolvimento do povo, o que o povo tinha que entregar, quanto que tinha que entregar, qual era a quantidade, o que estava determinado, o que tinha que ser, quando tinha que ser, e tudo isso eles estão dizendo, conforme está escrito. Eu penso que os crentes de hoje precisavam estabelecer essa frase em suas vidas, no seu dia a dia, e para tudo o que fossem fazer, pudessem dizer, conforme está escrito. Que bênção seria, irmãos, se nós olhássemos para cada ação da nossa vida e pensássemos no nosso íntimo, conforme está escrito. Versículo 32, assumimos a responsabilidade de, conforme o mandamento, dar anualmente 1/3 de ciclo para o serviço do templo, cerca de 4 gramas. Era como se fosse uma espécie de oferta, estabelecida como regra, todo ano, 1/3 de ciclo. O povo deveria estar comprometido com isso. Para o pão consagrado, presta atenção, agora quantidade, e agora o que tem que ser, e para fazer o quê? Para o pão consagrado, para as ofertas regulares de cereal, versículo 33, para o holocausto, para as ofertas dos sábados, das festas da lua nova e das festas fixas, para as ofertas sagradas, para as ofertas pelo pecado, a fim de fazer expiação por Israel e para as necessidades do templo do nosso Deus. Nenhuma oferta tinha por fim o benefício de ninguém. Tudo era para Deus e para a estrutura onde estava o povo de Deus em adoração. Naquela regra, os sacerdotes, os levitas, eles, como não tinham posses e propriedades e viviam a serviço do templo, eles comiam e bebiam dessas ofertas. É o que estava estabelecido. Qual família deveria servir? Em qual época deveria servir? Como deveria servir? E até serviços, irmãos, que muitas vezes eram serviços menosprezados, serviços considerados pequenos, que ninguém via, estava estabelecido na palavra de Deus como deveria ser feito. O serviço de buscar lenha, juntar lenha, era um serviço importante para os holocaustos. O holocausto se colocava uma fogueira, pegava o animal escolhido para determinado sacrifício e queimava aquele animal. Aquilo era uma oferta específica. Aquele aroma do cheiro do animal queimado representava o pedido desesperado do povo por misericórdia. Versículo de número 36, conforme está escrito na lei. Eles repetem isso. Eles seguem firmados em obedecer aquilo que está estabelecido, irmãos. A conclusão que eu quero apresentar aos irmãos é que a palavra de Deus deve ocupar o seu devido lugar em nossas vidas, para que tudo que a gente for fazer, Deus seja glorificado. É necessário que você entenda que deve haver constantemente dentro do seu coração uma reforma espiritual, e ela só é produzida pela palavra de Deus. E quando a palavra de Deus queima em nossos corações, nos chamando à obediência e produzindo em nós um deleite nessa obediência, você e eu precisamos estabelecer a palavra de Deus nos nossos corações, um marco, fincar um marco.
e firmar um compromisso com a palavra de Deus, irmãos. Durante toda a história, todo avivamento verdadeiro que aconteceu foi oriundo da palavra. A palavra de Deus provocou o avivamento. John Wesley, quando se propôs a ter um grupo de oração junto com seu irmão e um amigo na universidade, ele estava com a Bíblia aberta e ele lia a palavra de Deus e eles oravam. E Deus fez um grande avivamento na Inglaterra, através da palavra de Deus na vida daqueles homens. De modo que, certa feita, diz a história, eles pregavam em praça, eles subiam em cima de alguns caixotes e pregavam, e multidões começaram a se juntando. Muitas e muitas pessoas vinham ouvir o que ele estava pregando. Eles queriam ouvir a palavra de Deus, eles estavam atraídos à palavra de Deus. Os comércios fechavam a porta para ouvir a palavra de Deus pregada através da vida daqueles homens. E certa vez, os comércios começaram baixando as portas, porque eles começaram montando ali uma estrutura para começar a pregação da palavra. E os comerciantes começaram a sair correndo, fechando as portas, irem correndo. E um dos comerciantes, mais turrão, estava na beirada da calçada, parou um dos seus amigos que estavam fechando ali o comércio e disse: onde você está indo? Eu estou indo ouvir John Wesley pregar a palavra. E aí ele perguntou: mas você acredita no que ele está pregando? E o seu amigo respondeu: eu não acredito, mas ele acredita. E é por isso que eu quero ouvir. A convicção que ele tinha na palavra de Deus era tão forte que cativava as pessoas. Eu não acredito nele, eu acredito na palavra que ele está pregando por causa dele. Evan Roberts, em País de Gales, se dedicou em orar e ler a Bíblia desde adolescente. E Deus usou Evan Roberts para varrer País de Gales com avivamento, através da pregação da palavra. O que tem em comum entre Charles Spurgeon, John Wesley, Evan Roberts, Jonathan Edwards, Martin Lloyd Jones, Martinho Lutero, João Calvino, John Hus, Agostinho de Hipona, o que tem em comum? Todos eles se voltaram para a palavra de Deus, e a palavra de Deus fez tudo, eles não fizeram nada. Tudo aconteceu quando esses homens se voltaram para a palavra de Deus. Você precisa sair daqui nessa noite fazendo uma pergunta para você mesmo: que lugar tem tido a palavra de Deus na minha vida? Ela está só nos meus ouvidos? Ela está só na igreja quando eu vou? Ou ela está aplicada no meu coração, no meu viver, de modo que eu sou guiado pela palavra de Deus? Alguém disse sobre um dos maiores e mais simples homens que já foi apaixonado, pregador da palavra de Deus, e pregou através de escritos. A maior parte do seu tempo ele passou preso. Escreveu O Peregrino. Já pegou? Escreveu O Peregrino, numa circunstância de cadeia. E quando disseram para ele: não, você pode ir, é só você não pregar, ele falou assim: não, eu prefiro ficar aqui e continuar pregando do que ter liberdade e ter que parar de pregar. Qual o nome dele? Como? John Bunyan. Isso aí. Alguém disse sobre ele, salvo memória, quem disse isso foi Spurgeon sobre ele: se furar os braços de John Bunyan, o que vai sair dele é Bíblia, é a palavra. E os doutores
John Bunyan era filho de um ladroeiro, de pouca instrução acadêmica, quase nenhuma. Os doutores da sua época iam até a sua cela para pedir explicação a ele sobre a Bíblia. Tamanha simplicidade e forma tão simples de trazer a verdade da palavra de Deus para os seus leitores, ilustrado de modo que qualquer um entendia, que todos da sua época diziam: esse homem não é comum. O que as pessoas dizem sobre você com relação à sua vida diz respeito à Bíblia. Quando alguém comenta sobre você no trabalho, quando alguém comenta sobre você na vizinhança, tem algum sentido a Bíblia na sua vida para essas pessoas falarem alguma coisa de você? Meu irmão, a responsabilidade de viver a palavra é sua. A ação penetrante da palavra é de Deus, através do Espírito Santo que aplica ela na nossa vida, mas a responsabilidade de praticar a palavra é nossa. Nós não podemos negligenciar e dizer assim: não, se Deus tocar no meu coração, eu vou obedecer. Não, Ele já tocou. Se você leu, se você ouviu, a palavra já tocou o seu coração. A menos que você tenha endurecido o seu coração, Deus já tocou o seu coração com a sua palavra. Cabe a você agora devolver a obediência diante daquilo que Ele te tocou. Quero concluir dizendo: não negligencie a palavra de Deus. A palavra de Deus traz vida, porque ela é viva. Não negligencie a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela toca o nosso viver, de modo que tira as impurezas do pecado e nos faz ser santos. Por isso que Jesus orou: santifica-os na verdade. A palavra de Deus ilumina nosso caminho, ela é luz, lâmpada. Se você tem dúvida para tomar decisão, volte-se para a palavra de Deus. Se você quer ensinar os seus filhos, volte-se para a palavra de Deus. Se você quer amar a sua esposa, volte-se para a palavra de Deus. Se você quer amar o seu marido, volte-se para a palavra de Deus. Se você quer ser um filho obediente, dedicado e zeloso, volte-se para a palavra de Deus. Se você quer ser um profissional excelente, volte-se para a palavra de Deus. Se você quer ser um patrão excelente, um chefe excelente, volte-se para a palavra de Deus. Se você quer ser um vizinho maravilhoso, oportuno para a pregação do Evangelho, volte para a palavra de Deus. Se você quer ser alguém que serve a igreja de Cristo de modo excelente, volte-se à palavra de Deus. A palavra de Deus faz tudo, nós não fazemos nada. Que a palavra de Deus domine os nossos corações e guie os nossos passos. Amém? Deus, a sua palavra é tudo que nós temos. E ela é maravilhosa, Senhor. Quando ela diz algo sobre qualquer que for a situação, circunstância, tudo, absolutamente tudo, deve ser silenciado diante daquilo que ela diz. Quando os nossos corações estão inclinados a uma direção e a sua palavra diz outra, nosso coração deve ser silenciado e a sua palavra deve ser ouvida. Quando as nossas decisões estão inclinadas para uma direção e a sua palavra aponta outro caminho, nós queremos ouvir e seguir a direção da sua palavra. Deus, nós queremos estabelecer, por causa da sua graça, pela ação maravilhosa do seu Espírito Santo, pelo sacrifício suficiente de Cristo, nós queremos estabelecer a sua palavra em nossas vidas, em nossas casas, em nosso viver. Sustenta-nos na sua palavra e que nós possamos viver de modo digno do Evangelho, digno da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém.